mentor aí na condução desse envolvimento da rede de vistorias com o mercado de construção civil, né? Para nós é extremamente importante fazer essas relações, né? Agradeço também a presença do Henrico, que disponibilizou o tempo dele em toda essa correria de tudo que vem acontecendo com a rede a nível nacional aí para compartilhar com a gente hoje. Eu vou começar com uma apresentação, então, e aí depois eu passo a palavra para o Henrico. Tá? Deixa eu abrir aqui. Tá todo mundo enxergando aí? Sim, já estamos vendo. Sim, tô vendo. Ah, legal. Bom, então, para quem não me conhece, sou o Cleiton, sou o diretor da unidade de Curitiba, da Rede Vistorias. O objetivo hoje é falar da nossa relação com o mercado da construção civil, especialmente com engenheiros. Então, a gente tem o objetivo de convergir aí nosso negócio com responsáveis técnicos, né? E essa é a questão hoje do assunto. E a Rede Vistorias é uma empresa de vistorias de ativos imobiliários. Ela trabalha para o mercado imobiliário e construção civil, gerando relatórios para vistorias de locação, vistorias prediais, vistorias de tombamento, ou seja, constatações, né? Relatórios de constatações. E dentro de um ciclo de vida do ativo imobiliário, nós temos necessidades também de emissão de laudos técnicos, ou seja, a gente precisa de uma responsabilidade técnica até uma RT dentro de alguns relatórios gerados. Tá? Nós temos uma solução voltada aí para o profissionalismo e a imparcialidade. Né? Esses são os nossos principais valores. A gente entrega uma visão fora do que a imobiliária está vendo, fora do que a construtora está vendo, ou seja, ela é uma visão imparcial. Né? Somos a maior rede especializada em vistorias de ativos imobiliários. A gente tem uma plataforma digital, trazemos agilidade e transparência para imobiliárias, construtoras e condomínios. E para os clientes finais, locatários, compradores e locadores. Somos uma empresa de tecnologia, nós temos padronização e produtividade, um aplicativo que é manuseado pelo vistoriador, por um engenheiro ou por um arquiteto, e a imobiliária ou construtora ou a financeira, que o Henrique vai falar mais para frente também, tem acesso a um painel web para a gestão dessas vistorias. Trabalhamos desde instituições financeiras, imobiliárias, construtoras e condomínios, atendemos em vistorias em todas essas verticais. A gente entende que dentro do ciclo de vida de um ativo imobiliário, desde o projeto até as propriedades de uso, cabe um relatório de vistoria. Principalmente ali na inclusão da execução da obra, uma vistoria cautelar. O Henrico vai entrar mais a fundo sobre esse slide aqui também. Quero agradecer aos parceiros da unidade Curitiba, primeiramente o ecossistema, né? O Henrico sempre passa para nós nas reuniões das grandes unidades dos franqueados, que a gente precisa localmente gerar comunidades. Isso o Sebrae tem contribuído muito para esse avanço em Curitiba. Sou grato mesmo por essa iniciativa. Há pouco tivemos a apresentação do Robson aí, dando comitê de comunicação. Ele fez muito à frente a esse ecossistema. E eu estou bem feliz pelos resultados aí, pela parceria. Agradecimento também à 5 Incubadora, né? É uma aceleradora de startups aí da região. Tem várias soluções interessantes. Também convido a todos a entrarem no site e consultar. Somos associados também da ADEME, onde tem várias construtoras de muita tradição aí no mercado regional. E um abraço também para o presidente Leonardo, que sempre nos dá o apoio quando a gente precisa. Bom, a gente, como eu disse, nós somos a Rede Vistorias, nós construímos relações de confiança. Hoje, em Curitiba, nós realizamos mais de 1.000 vistorias por mês. A nível nacional, já chegamos ao número de 10.000 vistorias realizadas por mês. O Henrique vai passar também essa questão. E eu quero enfatizar, dentro
da colocação do Henrico, as demandas latentes locais, né? O que a gente pode fazer hoje em parceria com engenheiros em Curitiba? Nós temos uma lei de inspeção predial a ser sancionada, tá? Ela já está bem avançada nas aprovações. Nós temos serviços de software como serviço, ou seja, hoje a construtora pode utilizar o software da rede de vistorias com seu pessoal de qualidade dentro da construtora. E nós temos avaliações de mercado para grandes financeiras. Então, assim, o meu objetivo de engajamento com o pessoal de engenharia é trabalhar nessas demandas latentes. Tá? No final, a gente vai deixar nossos contatos aí para a gente fazer essa proximidade. Por hora, minha apresentação é bem breve, eu vou abrir para o Henrico agora se apresentar. Mais uma vez, seja bem-vindo aí, Henrico, e a palavra fica contigo. Obrigado, Cleiton. Estamos escutando bem todo mundo? Eu estou ouvindo. Sim, muito bom. Tá bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Prazer falar com vocês aí. Como o Cleiton falou, eu sou um aqui dos fundadores e hoje CEO da Rede Vistorias. É sempre um prazer falar com os engenheiros, porque a gente começou muito envolvido na parte, eu vou entrar numa apresentação, vocês vão entender, mas só como abertura, muito envolvido na parte de vistoria de locação, mas a gente foi entrando em outras vistorias mais técnicas, onde a gente teve que cada vez mais estreitar o relacionamento com o pessoal. Eu também sou engenheiro, e a gente tinha começado no primeiro momento demandando mais técnico de edificação ou vistoriadores que a gente formava com a nossa universidade corporativa, porque as vistorias que a gente fazia naquele momento demandavam esse tipo de profissional, mas a partir do momento que a coisa foi indo para outras partes, outros momentos do ciclo de vida do ativo imobiliário e outros tipos de vistoria, a gente começou a fazer muita parceria, trazer muito engenheiro civil e arquiteto para dentro do nosso projeto. E nos últimos meses a gente fechou com muitas instituições financeiras, eu vou falar um pouco mais em detalhe sobre isso, o que tem levantado aí a necessidade nossa de aumentar a nossa equipe de engenharia, então é bem oportuna a nossa conversa. Eu vou compartilhar aqui minha tela e a gente já começa aqui a conversa. Na hora que vocês estiverem vendo a minha apresentação, já estão enxergando já meu slide aqui? Está aparecendo na tela geral aí. Vou abrir a apresentação. Vou pegá-la aqui. Estão enxergando agora aí? Agora sim. Tá. Então, pessoal, o Cleiton já começou a falar um pouco sobre o que a gente faz e tudo. Então, aqui é só para a gente ter uma introdução. A Rede Vistorias, a gente começou nós somos uma empresa de tecnologia e a gente tinha desenvolvido o primeiro aplicativo do Brasil de vistorias imobiliárias e rapidamente a gente viu, olhando para o mundo, as empresas de home inspection, que sempre existiram em outros mercados e essas empresas sempre deram muita solidez para as transações imobiliárias, para os vários momentos do ciclo de vida de um ativo imobiliário, e isso fez com que a gente fosse para a parte de serviço, porque era a dor do mercado, não somente a tecnologia. Então a gente caminhou para a parte de serviço também, além de continuar sendo uma empresa muito forte com essa questão de uma plataforma digital. Hoje a gente atua no Brasil inteiro, como o Cleiton já tinha mencionado ali, a gente está em toda essa área azul, hoje atendendo mais de 400 cidades. E os números nossos são bem grandes, a gente cresce em torno dos 25% ao mês. Então, hoje nós temos mais de 1.400 clientes que demandam nossos serviços aí diariamente.
Já realizamos mais de 120 mil vistorias. A Rede Vistorias ainda é uma empresa nova, de 4 anos, mas que vem crescendo constantemente. Já tivemos algumas rodadas de investimento. Na empresa a gente tem fundos, hoje, 3 fundos bem importantes do país, fundos que estão olhando muito esse mercado de Construtec, PropTech, inclusive. E a gente, nessa jornada, eu só vou mostrar esse slide, que depois eu vou pontuar um pouco isso, porque a gente separou a Rede Vistorias em 3 unidades de negócio: a parte de serviço, a parte de soluções financeiras, porque em cada momento que a gente faz uma vistoria ou que alguém utiliza a nossa tecnologia para fazer uma vistoria, está acontecendo uma transação imobiliária, e no momento que acontece uma transação imobiliária cabe uma solução financeira. Não é o tema aqui, eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso. E a gente tem a parte da nossa plataforma de automação, que é a Rede Vistorias Tech, que, entre outros parceiros, os engenheiros que porventura podem usar a nossa plataforma. Mas aqui, esse slide que eu quero gastar um pouco mais de tempo com vocês aqui, porque nós começamos trabalhando nas propriedades em uso, e depois que a gente construiu capilaridade e a nossa tecnologia muito adaptável a diferentes tipos de vistoria imobiliária, a gente começou a ver, desde o momento lá do projeto, aquisição e execução da obra, propriedade em uso. Aqui na apresentação eu vou dividir em 2 partes. A parte da execução da obra, eu vou falar mais em detalhes o que a gente tem de tecnologia para oferecer para as construtoras, e vou falar um pouco agora da parte de propriedades em uso e a parte de aquisição, a parte de avaliação imobiliária. Primeira coisa, o Cleiton mencionou, lá nas propriedades em uso, entre outras vistorias que a gente faz muita parte de vistoria predial, inspeção predial. O que tem acontecido? A maioria das cidades no Brasil estão votando leis, por enquanto são leis municipais, exceto o estado do Rio de Janeiro, que já tem uma lei estadual, lá eles chamam de autovistoria, que é essa vistoria e inspeção predial mais detalhada, e tem que ser feita a cada 2 anos. Então, muitas cidades estão regulamentando isso, porque os prédios no Brasil estão ficando velhos, os síndicos, eles são responsáveis, inclusive criminalmente, se tiver um acidente e for detectado que o problema foi falta de manutenção preventiva e corretiva. Então, isso está se tornando uma coisa, leis municipais, em alguns estados já tem lei estadual, e já está sendo discutido no Congresso uma lei federal exigindo a parte de vistoria predial e inspeção predial. O que a gente fez nisso aí? A gente evoluiu num projeto com uma grande empresa de auditoria do mundo, a maior empresa de auditoria do mundo. Nós fizemos um projeto que nós finalizamos há poucas semanas, onde a gente criou o modelo da inspeção predial necessária. E aí, aonde que entra a parceria com os engenheiros? Nós temos já o modelo criado passo a passo, tudo que precisa ser coletado de informação em campo para a parte da vistoria predial. Então, a gente vai com a nossa equipe, faz toda a parte de coleta de campo de vistoria predial, e a gente precisa sempre do engenheiro junto com a gente nesse processo para analisar a fundo a vistoria predial que foi feita, para gerar um laudo de inspeção predial. Muitas vezes o engenheiro acompanha parte da vistoria de campo. Isso depende um pouco das condições de habitabilidade e se tem algum vício aparente ou vício construtivo na edificação lá no prédio. Mas, falando especificamente de Curitiba, a gente precisa ter parceiros, engenheiros, para que a gente juntos possa explorar esse mercado, que vai ser muito importante e muito grande, de vistoria / inspeção predial. Então, a gente entra com tecnologia, a gente entra com a rapidez na coleta das informações, e o engenheiro entra com a parte técnica, validando e fechando o laudo de inspeção predial. Além da parte de inspeção predial, que a gente precisa de uma parceria, avançar com parcerias com engenheiros, tem a outra questão, que é a parte de avaliação imobiliária. A gente já faz avaliação imobiliária no Brasil para algumas instituições financeiras, acabamos de ser homologados em outras grandes
das 5 maiores instituições financeiras, 3 nós estamos homologados e vamos precisar cada vez mais de engenheiros ou arquitetos que tenham um curso de especialização em avaliação imobiliária. É um curso relativamente de curta duração, mas que é importante para que o engenheiro tenha toda a capacidade de fazer os laudos de avaliação imobiliária, que usam o método avaliativo direto de mercado, inferência estatística. Existem métodos diferentes, mas que tem que chegar no mesmo resultado, que é seguindo uma norma que existe de avaliação imobiliária, que é a norma NBR 14653. Então, o que a gente faz na parte de avaliação imobiliária? A gente tem situações, empresas, por exemplo, que trabalham com a gente, que trabalham com a recuperação de créditos imobiliários estressados. Eles compram créditos imobiliários estressados, créditos que estão com problema, e a gente vai para campo, faz a vistoria, coleta todos os dados, manda para os nossos engenheiros parceiros, eles fazem a avaliação imobiliária. Então, a gente precisa ter esses engenheiros com essas especializações, porque nós já temos os clientes e a gente vai gerar esse serviço com o parceiro. Também tem a outra situação. Aquele engenheiro que já presta o serviço de avaliação imobiliária, ele pode, porventura, é um engenheiro, por exemplo, credenciado da Caixa Econômica Federal. A Caixa, ela não credencia empresas com capilaridade nacional. Quem trabalha com a Caixa de Avaliação Imobiliária deve conhecer isso que eu estou falando. A Caixa credencia localmente, os engenheiros têm aí milhares de engenheiros espalhados no Brasil. Estou dando um exemplo da Caixa, por exemplo. Banco do Brasil também é a mesma coisa, mas o volume da Caixa, em termos de avaliação de crédito imobiliário, financiamento imobiliário, é muito maior. Então, o nosso aplicativo, quando a vistoria é feita em campo, a gente já coleta várias informações ali. A gente já coleta, na própria vistoria, a parte de identificação, obviamente, características da região, detalhe da unidade, detalhe do prédio, informações complementares, por exemplo, estabilidade e solidez do imóvel, se tem vícios de construção ou não tem, parte de habitabilidade, a parte se o imóvel está perto de fatores valorizantes, como shopping, ou desvalorizantes, como uma comunidade, por exemplo. Então, a gente já coleta várias informações ali na vistoria, tudo no tablet. O engenheiro volta, ou o engenheiro fez a vistoria, ou foi feita pela gente, depende da instituição financeira, que tem, por exemplo, a Caixa, o engenheiro tem que fazer a vistoria, tem que finalizar o laudo. Em outros clientes nossos, a gente faz a vistoria e repassa para o engenheiro finalizar o laudo. Então, depende de cada instituição financeira, mas o que eu estou dizendo é que a gente já sai de campo com 90%, 80% ali do laudo de avaliação já pronto, e aí o engenheiro chega, lança no software, que, por exemplo, de inferência estatística, as informações lá, coleta as amostras dos imóveis que vão ser os imóveis comparativos, sai o valor do imóvel, joga para dentro do nosso modelo e ali na nuvem, no nosso painel, a instituição financeira tem acesso à vistoria e ao laudo. Então, engenheiros que trabalham com avaliação imobiliária, a gente consegue ajudar bastante em trazendo agilidade, padronização, e as instituições financeiras têm gostado muito disso que a gente está trazendo. A parte de tecnologia aqui o Cleiton já explicou, mas é só reforçando aqui que quando um cliente nosso ele entra a nossa tecnologia, explicando melhor, ela é separada em parte do painel e a parte dos aplicativos. No nosso painel, o nosso cliente faz a gestão das vistorias, é ali que ele entra e pede a vistoria. E quando ele pede, ele escolhe qual serviço que ele vai fazer, se é vistoria, se é avaliação, se é auditoria. Outra coisa que a gente faz que é auditoria para o mercado de varejo, que além de vistoriar o imóvel, você precisa auditar por varejo, você precisa dizer se o imóvel está dentro da padronização da marca, detalhes do varejo, se o uniforme está certo, se a loja está na campanha do mês, coisas da auditoria. Então, quando o cliente ele escolhe novo serviço, aparece todos esses serviços que a gente faz. Quando ele escolhe o serviço ali, carrega o template daquele serviço, manda para o tablet do vistoriador, que pode ser técnico de edificação, engenheiro, arquiteto, depende da vistoria a gente manda para o engenheiro, depende da vistoria a gente manda para a técnica de edificação, depende do background da formação que essa vistoria exige, que esse serviço exige,
A gente manda para o profissional que vai realizar e ali ele tem um passo a passo que ele tem que seguir para ele não esquecer também em campo detalhes que ele precisa coletar. E também, no nosso painel, a gente consegue, porque a gente tem que separar o que é vistoria, o que é serviço, que o nosso documento tem que ter fé pública. Por exemplo, quando a gente fala de vistoria de locação, existe uma lei do inquilinato. A gente não pode sofrer influência das partes, proprietário, inquilino, imobiliário, por exemplo. Quando a gente faz uma vistoria, uma inspeção predial, tem todas as normas da BNT, do IBAP, do Instituto Brasileiro de Perícia de Engenharia. Então, a gente não pode sofrer influência entre as partes. Mas a gente pode criar templates ali rapidamente. Por exemplo, uma loja, a Localiza quer que a gente vistoria as suas agências e ela quer que a gente olhe determinadas coisas nos pátios. A gente vai criar um modelo Localiza ali, junto com eles vão validar, o historiador nosso vai receber o modelo lá, Localiza, para ele saber exatamente o que ele precisa coletar de dados quando se trata de uma vistoria ou auditoria para a Localiza. Se for para Spoleto, vai ter, por exemplo, vai ter que olhar determinadas coisas na cozinha. Então, a gente também customiza para esses clientes que precisam de vistorias, auditorias internas. Então, a gente consegue dar bastante velocidade para isso. E, além do mais, o nosso painel ele é um marketplace que ele oferece soluções financeiras. Aqui só um parênteses, que não é o tema da nossa conversa, mas por que eu estou falando de soluções financeiras? Porque para cada momento do ciclo de vida do ativo imobiliário, só voltar aqui esse slide, se a gente faz, por exemplo, uma vistoria cautelar. Vistoria cautelar, as construtoras têm contratado muita gente, que é aquela vistoria feita antes do início da obra, que é a vistoria cautelar de vizinhança, para verificar o estado dos imóveis antes de começar a fundação. Se der algum problema, sabe como é que estava o imóvel antes. Se você faz uma vistoria cautelar, você pode oferecer, por exemplo, seguro de risco de engenharia. Se você faz uma vistoria de entrega de chave, você pode oferecer crédito para reforma. Se você faz uma vistoria de entrada de locação, você pode oferecer seguro-fiança, você pode oferecer antecipação de aluguel. Então, por isso que a gente sempre pensou no nosso painel como no marketplace. Beleza. Então, voltando aqui, agora eu vou entrar na parte de execução da obra, que é as soluções que a gente tem para as construtoras. As construtoras têm 4 momentos depois que a obra começa. Tem um momento que demanda uma vistoria, que é a vistoria cautelar. Aí é antes da obra começar. A obra começa, chega no final da obra, a construtora vai ter 4 momentos que ela vai fazer vistoria. Uma vistoria de final de obra, depois tudo certo, uma vistoria de entrega de chave, entregou para o cliente tem 5 anos de garantia, ele detecta algum problema, é feita uma vistoria para acionar assistência técnica, o empreiteiro vai, arruma, precisa fazer uma vistoria para verificar o empreiteiro. Então, esses são esses 4 momentos que acontecem numa construtora. Eu vou mostrar nos próximos slides aqui, com a nossa tecnologia, a gente consegue trazer para a vistoria de final de obra um foco muito grande na visão do cliente. Vou explicar para vocês posteriormente. Na entrega de chave, a gente gera uma experiência do cliente. O cara começa a interagir com o imóvel dele. Na parte de acionamento da assistência técnica, a gente tem muito olhar de fidelizar o cliente e, na pós-obra do empreiteiro, de cuidar da reputação da construtora. Como é que a gente faz? Terminou a obra, chegou o momento de fazer uma vistoria de final de obra. Maravilha. A gente, com a nossa tecnologia, a gente disponibiliza para a equipe de qualidade da construtora. Tem construtora que quer fazer isso com a equipe dela, tem construtora que quer que a rede de vistorias faça, para a gente não importa, ou a gente fornece a tecnologia ou a gente faz o serviço, depende de cada uma, de qual construtora e que tipo de situação que ela quer tratar essa vistoria. Mas ali é feita a vistoria de final de obra, onde o pessoal, vamos imaginar que a construtora está fazendo internamente, o pessoal de qualidade vai com o tablet para a obra, e ali o tablet, a gente já tem pré-configurado no tablet os tipos de apartamento, de unidades daquele empreendimento. Então, ele vai no apartamento de 2 quartos, já vai estar lá cadastrado as dependências daquela tipo 2 quartos. Então, ele entra lá, tem as dependências que tem aquele ali, ele entra em dependência e já aparece os itens que ele precisa verificar em cada uma dessas dependências. Isso tudo já está pré-configurado, ele vai item por item, vai tirando as fotos,
cada item já tem o detalhamento do que ele precisa descrever daquele item. Então, ele vai e faz essa vistoria de final de obra, ou ele ou a equipe da rede de vistorias. Feito isso, a gente tem um mapeamento daquela unidade e também um inventário detalhado de cada coisa que tem dentro daquela unidade. Beleza, tudo certo, chegou o momento de entregar a vistoria, a unidade para o cliente. Então, a vistoria de entrega de chave. Nesse momento, o que a gente disponibiliza? A gente já tinha essa tecnologia sendo usado para o mercado de curta duração, de locação. E eu vou explicar como é que a gente adaptou para a entrega de chave. No mercado de curta duração, você não consegue fazer uma vistoria de entrada e depois uma vistoria de saída extremamente detalhada, como você faz para o mercado de locação anual. Então, você tem que fazer os check-ins e os check-outs muito rápidos ali num apartamento que aluga 3, 4 dias. A gente precisava disponibilizar uma tecnologia que fosse uma auto-vistoria, que a pessoa da camareira pudesse fazer, que a equipe de governança pudesse fazer, e aí nós desenvolvemos essa tecnologia. Pegamos essa mesma tecnologia, viemos com ela aqui para o mercado de construção. Então, voltando aqui na construção, a gente fez lá a vistoria de final de obra, que gerou o inventário e o mapeamento daquela unidade. Chegou o momento de entregar a unidade, a gente vai, marca com o cliente, comprador naquele dia, ele chega no imóvel, a construtora disponibiliza um tablet e entrega para ele. Ó, aqui, com esse tablet, você vai ter uma vistoria guiada dentro do seu imóvel. Ele abre o tablet, tem lá link, pronto para começar, ele clica. Travou aqui para mim, foi só para mim? Para mim travou também. Eu acho que caiu lá. Acho que deu uma travada. Você vê com ele lá, Cleiton? Eu vejo mensagem com ele, só um minuto. Bom, o que ele está explicando é que dentro dessa web auto-vistoria, o próprio comprador ele vai conseguir fazer o acompanhamento durante o período de garantia do imóvel, né? Então, com esse recurso, ele consegue, durante se não me engano, 5 anos de garantia dentro de uma compra de um imóvel novo, ele consegue fazer esse acompanhamento e prontamente já mandar para a assistência técnica da seguradora não, da construtora, né? E esse mesmo recurso existe para o mercado de curta duração, que é o de hospedagem, né? Oi, pessoal, então, desculpa aqui que minha internet caiu. Não, tranquilo, Henrique. Eu estava explicando sobre o web app ali. Se quiser avançar, fique à vontade. Tá, desculpa aí. Eu conectei pelo celular agora, mas vocês estão vendo, eu estou usando o roteando do celular. Vocês estão vendo a tela aí da vistoria de entrega de chave, né? Sim. Tá bom. Então, na vistoria de entrega de chave, a gente disponibiliza o tablet na mão de quem comprou o imóvel, e aí, como a gente puxou da vistoria de final de obra todo o mapeamento, o inventário do imóvel, a gente vai guiando o comprador em cada dependência, em cada item. Então, ali ele vai percorrendo o imóvel, sendo guiado, tirando fotos se tiver alguma coisa em desacordo, mas ele vai, com isso, tendo uma interação muito grande com o seu imóvel. A gente gera uma experiência muito positiva para o cliente. Além disso, a gente consegue também, se for detectados itens em desacordo, a gente já consegue requisitar serviços, já sai o link dali para a pessoa da esquadria, do porcelanato, por exemplo, e ele recebe um link no celular dele, ele abre e já sabe exatamente qual é a unidade, o que ele tem que arrumar, aí ele vai, arruma e também finaliza tudo isso, fechando esse ciclo da vistoria de entrega de chave. Feito isso, o cara está no imóvel. Vocês estão me escutando bem aí, pessoal?
Sim. Tá ouvindo. Pessoal, só para confirmar aqui que eu estou preocupado na internet. Então, feito isso, o comprador está dentro do imóvel durante os 5 anos de garantia, ele vai acionar a assistência técnica. Então, quando ele vai acionar a assistência técnica, no nosso relatório de entrega de chave, tem um QR Code lá, que em qualquer momento que ele quiser, ele escaneia aquele QR Code e ali ele pode solicitar a assistência técnica. Então, ele solicita assistência técnica porque deu algum problema na pia da cozinha, por exemplo, por ali. Quando ele solicita, isso vai para a construtora vai analisar se procede ou não procede, se proceder, ela dá ok, o link vai para o empreiteiro que vai arrumar, o empreiteiro recebe, vê exatamente o que ele tem que arrumar, vai para campo, arruma, tira a foto, a empreiteira vai ver, a construtora vai ver o que o empreiteiro fez e, além do mais, o proprietário do apartamento vai avaliar aquele reparo ali. Então, com isso, você consegue trazer muita parte de fidelização e reputação da construtora durante esses 5 anos, porque a gente viu muito no mercado do Brasil um problema que as construtoras constroem e esses reparos durante os 5 anos são feitos por empreiteiros que não têm um vínculo direto com a construtora, mas estão ali representando a marca da construtora. E as construtoras não acompanhavam muito de perto esse trabalho, não verificavam o que foi feito após o reparo, e muitas vezes isso gerava uma insatisfação muito grande e a reputação da imobiliária ficava bem comprometida. Então, beleza, são os 4 momentos durante a obra que a gente traz tecnologia para as construtoras, são esses. Mas, além do mais, a gente consegue também fazer uma coisa que é interessante, que é o seguinte: se a gente fez a vistoria de final de obra em todas as unidades, a gente consegue consolidar tudo aquilo que foi coletado nessas unidades e, em 2, 3 folhas, um resumo executivo para o gestor, o engenheiro daquela obra, ter uma visão muito rápida do que aonde está tendo problema. Então, ele vai olhar lá quais são as unidades que têm problema e, principalmente, qual que são os itens com maior número de itens reprovados. Então, por exemplo, instalação hidráulica, está com muito problema, vou sentar com esse fornecedor, se ele não melhorar, eu não vou fazer mais com ele depois. Alvenaria, e assim vai. Então, a gente consegue trazer essa parte de painel executivo para as decisões da construtora, até pensando já na próxima obra, como é que ela pode melhorar essa questão. A gente sempre trabalha muito com a parte de integração dos nossos sistemas, com os sistemas ERP das construtoras. O nosso DNA de tecnologia, a gente já tem uma API, a gente consegue fazer isso rapidamente. E aqui é só para mostrar um pouco das telas, de onde o painel de gestão de vistorias que a construtora entra, ou o engenheiro que usa o nosso app entra, e ali vai solicitar uma vistoria nossa de campo. Vamos imaginar que o engenheiro, um outro exemplo, vamos imaginar que o engenheiro já faz inspeção predial, mas ele quer usar a rede de vistorias para coleta dos dados, para gerar a vistoria predial, que vai ser a base da inspeção predial. Ele pode usar o nosso app, entra, solicita a vistoria predial, nós coletamos os dados, ele chega para o escritório dele, ele vai fazer a inspeção predial. Ele vai ter bem detalhado ali todas as vistorias, ou inspeção, ou avaliação que foi feita ao longo do tempo ali. Então, está tudo na nuvem, a gente armazena na AWS, mesmo lugar que a Netflix, por exemplo, armazena seus filmes. Então, ali fica tudo armazenado com bastante segurança. Então, abri aqui para perguntas, pessoal, que agora eu já passei por todas as partes dos slides, aí quem quiser perguntar, eu estou à disposição. Legal, Henrique, acho que é muito importante essa questão que vocês falaram, né? E uma das coisas que a gente fala ali no ecossistema, minha câmera está fechada. Uma das coisas que a gente fala ali no ecossistema é você entregar a melhor competência para quem sabe fazer de melhor, né? Então, eu acho que essa questão das vistorias e ajudar ampliar essa visão das vistorias do mercado imobiliário para a construção, eu acho que vai ajudar bastante ali a questão de fazer melhor, né? Fazer melhor com quem realmente tem propriedade, com quem realmente já está acostumado a fazer vistoria e que tem toda
essa solução maravilhosa para ajudar ali os engenheiros. Bom, tá aberta a perguntas, pessoal. Quem tiver pode abrir o microfone e falar, ou quiser passar aqui no chat, o que vocês preferirem, ok? Tá, eu estou vendo uma pergunta aqui do Paulo Roberto. Qual a velocidade de execução das avaliações em média? Depende muito. Hoje a gente trabalha com um prazo máximo de 4 dias do laudo de avaliação pronto, Paulo. Tem situações que a gente faz em menos tempo, porque, por exemplo, tem empresas, instituições financeiras que trabalham com a gente, que a parte da vistoria é feita pela gente e os nossos engenheiros terminam, não tem necessidade do engenheiro ir para campo. Então, como nós temos aí uma capacidade de fazer 10 mil vistorias por mês, a gente consegue fazer a vistoria praticamente no mesmo dia que chega a demanda, manda para o engenheiro, ele termina no dia seguinte. Então, nós terminamos com 2 dias. Nos casos das instituições financeiras que exigem que o engenheiro vá a campo, o mesmo engenheiro que está finalizando, que vai fazer o laudo, ele faça a vistoria, a gente trabalha entre 3 e 4 dias. Legal. Mais alguma pergunta? Parece que a Daniela está digitando aqui. Daqui a pouquinho eu já leio a pergunta dela. Se ela quiser abrir o microfone para falar também, fica à vontade. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou o Rui. Eu queria fazer um comentário, na verdade não é uma pergunta. Eu, como engenheiro, já tinha dado uma olhada bem boa na empresa de vocês, estudei um pouco o modelo de negócio, mas nessa apresentação eu percebi uma semelhança grande com a plataforma do Quinto Andar e o jeito que vocês se posicionam. Eu acho muito importante ver que o cliente final está sendo colocado em primeiro lugar, a possibilidade da construção usar a plataforma sem contratar a vistoria de vocês. Todo esse conceito ele é muito interessante, eu queria parabenizar vocês. Realmente tem cheiro de unicórnio, tem cheiro de startup vencedora, e isso é uma coisa muito legal, a gente vê isso dentro do nosso ecossistema. Então, parabéns. Obrigado, Rui. Realmente, o que a gente tem visto em todo o mercado imobiliário de forma geral, mas o nosso posicionamento desde o início, o nosso propósito, a frase que a gente mais fala que nosso propósito é construir relações de confiança nas transações imobiliárias, mas isso a gente incorporou desde o primeiro dia, porque qualquer transação imobiliária, não importa se é uma vistoria de entrega de chave, o cara está entrando para dentro do imóvel, ele vai pagar um financiamento durante 20, 30 anos, o maior bem que ele vai adquirir na vida dele muitas vezes. Toda transação imobiliária, ela acontece num momento importante da vida das pessoas, né? Ou para o lado de alegria ou para o lado de tristeza, né? Não importa, é um momento importante. É um casal que casou, quer morar na sua casa, separou, precisa de 2 casas, nasceu mais um filho e quer 3 quartos, morreu uma pessoa na família, não quer continuar naquele imóvel, o casal de velhinho que quer um imóvel de 1 quarto, é sempre um momento muito importante. Só que a forma que a transação imobiliária sempre foi feita no Brasil, infelizmente, o jeitinho brasileiro tinha entrado e muitas vezes um lado queria esconder alguma coisa, não ser totalmente transparente e tal, e a gente entrou com essa pegada de trazer transparência, segurança e paz nas transações imobiliárias. E isso fez muito sentido, principalmente para as pessoas, porque os nossos clientes são B2B, mas a gente está afetando e impactando a vida das pessoas que estão fazendo transação imobiliária, que estão mudando, que estão comprando, que estão alugando. Então, quando a gente incorporou isso efetivamente, foi desde o início do nosso projeto, e a gente passa isso para os nossos quase 600 colaboradores hoje no Brasil, a gente viu que a gente foi ganhando corpo, porque a sociedade brasileira estava exigindo uma forma diferente de fazer transação imobiliária no país. Legal, muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Dúvida? Vamos aproveitar aqui, né? Vamos lá. Eu queria aproveitar também, agradecer mais uma vez, Henrique, pelo teu tempo, a Grazi pelo evento, e colocar essa questão da aceleração, né? A Rede Vistorias é uma empresa que acelera os processos, além de acelerar o mercado também, né? Mas, assim, antes da Rede Vistorias, eu era uma empresa de vistorias do mercado imobiliário e consegui, assim,
entrando na rede de vistorias, conseguia acelerar muito. Hoje a gente consegue fazer uma medição, por exemplo, de uma inspeção predial que levaria 6 meses para ser realizada, com recurso tecnológico, com o vistoriador do lado do responsável técnico, ou seja, do engenheiro, a gente consegue cortar esse tempo aí pela metade. Tá? Isso já é estudo prático, e a gente consegue, de fato, otimizar isso aí, entregar um serviço padronizado, com mais velocidade e com qualidade para o cliente. Exatamente. E só reforçando, a gente está buscando aumentar a parceria com engenheiros. Vamos precisar de bastante engenheiros em Curitiba. Então, se tiver alguém participando ou que porventura vai assistir posteriormente o vídeo que queira interagir com a gente, com o Cleiton, a gente está totalmente aberto, que nós vamos precisar disso aí. Sim, exatamente. Eu ia falar isso. A gente gravou, né, o evento hoje. A gente vai disponibilizar nas nossas redes, no LinkedIn. E quem não pôde estar conosco aqui hoje, né, pode assistir, né, a gravação e entrar em contato aí com o Henrico, com o Cleiton, para maiores informações. Legal? Bom, queria agradecer mais uma vez, né, a participação de vocês aqui, por compartilhar conhecimento e soluções inovadoras, né, para o ecossistema. Eu acho que empresas como vocês engrandecem muito e conseguem fazer essas conexões, né, da inovação com o mercado imobiliário, da inovação com o mercado de construção. Então, agradeço mais uma vez a presença, estamos à disposição. Muito obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, boa noite, prazer. Boa noite e até mais, gente. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.